Jean Grey é a vilã ou anti-heroína? Depende do ponto de vista. Eu, particularmente, acredito que ela foi uma heroína. Enfim, dependendo do ponto de vista, ela é a vilã ou anti-heroína do Homem-Aranha Um Novo Dia, que foi inspirado na HQ Spider-Man Brand New Day, de 2008, onde o vilão era um tal de Mr. Negative, ou Mr. Negative, dependendo da pronúncia, ou apenas Senhor Negativo. Eles criam uns nomes muito curiosos para esses vilões. Um vilão que foi criado especialmente para essas edições e que não é tão conhecido como o Duende Verde, Doutor Octopus, o Escorpião, que também está no filme, entre outros. Mas será que Jean Grey foi uma boa escolha para a adaptação desse live action? Oh, eu não sei, e não me importo. Mas uma coisa é certa, eles escolheram uma boa atriz, a Sadie Sink. Sim, isso mesmo, a Tristinha Afundada. A Tristinha Afundada, ou Sadie Sink, fez o papel daquela série Stranger Things, que eu não assisti ainda, não assisti completa ainda. E me parece que ela é uma boa atriz, mas vamos ver se ela é bonita e gostosa. Para viver a Jean Grey, tem que ser uma atriz bonita e gostosa, porque é isso que ela é nos quadrinhos. Então vamos lá ver se ela é realmente bonita e gostosa. Ela é bonita de rosto. Ela é bonita de rosto, mas... não. Mais uma norte-americana magrela, sem quadril, sem bunda. Não dá, cara. Eu vou ligar pro produtor do filme e pedir pra eles demitirem essa atriz. É muito magrela, seca, sem quadril, sem bunda. Olha só esses braços grossos. Não dá. Porra, qual é o problema com esses americanos? Que fetiche mais bizarro? Que fetiche mais bizarro desses caras? Mulheres magrelas, sem quadril, sem bunda. Pô, olha o exemplo lá daquela influenciadora, como é que é o nome dela? Não posso citar o nome dela aqui, mas é uma influenciadora que tem quadril, tem bunda. Qual é o problema com vocês, meus amigos? Mas enfim, zoeiras à parte. Ela é uma boa atriz, fez o trabalho dela direitinho. E, pô, eu não sei se ela mereceu ganhar tanta grana por isso aí, né? Mas... E recebeu lá os milhões de dólares, que normalmente é o cachê de uma celebridade de Hollywood. Mas aqui nós vemos uma decisão do roteirista na adaptação para HQ. Mudou o vilão principal, vilão entre aspas, né? Para Jean Grey. Pode ser esse cara aí, o Mr. Negative. E agora é a Jean Grey. Só que a Jean Grey não é exatamente uma vilã. Na verdade, ela é uma heroína que estaria procurando a irmã. A irmã que foi sequestrada pelo governo americano estaria sendo usada como um ratinho de laboratório. Eu tô achando que os vilões principais dos filmes são os governos. É sempre o governo que tá por trás de tudo, né? Que comanda toda a vilania, né? Eu tô achando que os vilões de fato dos filmes são os governos. Aí nós temos essa mudança radical de personagem. E aqui, a nossa querida, linda e gostosa Jean Grey não é aquela garotinha adolescente que chegou lá na escola do professor Xavier, bem novinha, novinha, tá ali novo, Ela não é aquela mutante adolescente que ainda está descobrindo a usar os seus poderes. Não, aqui ela é uma mulher mais madura e ainda não se encontrou com a galera dos X-Men. Ou seja, é um universo completamente diferente daquele convencional dos X-Men, onde você tem ali a jovem Jean Grey, ainda adolescente, aprendendo a usar os seus poderes lá na Mansão Xavier, Mansão Escola Xavier, isso. Aqui não, aqui eles mudaram tudo. Aqui ela já é uma mulher adulta, provavelmente não virgem mais, que já está lutando para sobreviver, né? Tentando resgatar sua irmã, que já foi dessa para melhor, né? O governo americano já deu fim nela. Mas ela acredita que a irmã esteja viva dentro dessas instalações secretas, onde eles sequestram esses super-humanos para realizar testes, né, para descobrir como controlar eles e mandá-los para outros países como armas de guerra para tomar essas nações e usufruir de seus recursos naturais. Coisa de governos, você sabe. Estamos falando de um elenco de excelência. Os atores são muito talentosos, isso não podemos negar. Claro, tem algumas coisas negativas no filme. Sim, nós vamos falar sobre o que funcionou, na minha opinião, e o que não teria funcionado. Mas tirando as coisas negativas, que foram bem poucas do filme, é uma excelente opção de entretenimento. O cinema é sempre uma excelente opção de entretenimento, ainda que seja um filme merda. O que não foi o caso do Spider-Man Brand New Day. Foi um filme bom, uma diversão legal.
Como eu já disse, eu acho que foi um bom filme, uma excelente opção de entretenimento. E entre os pontos positivos, nós temos os efeitos especiais, as cenas de ação, o uniforme do Aranha. Na minha opinião, todos os uniformes, desde a primeira versão com o Tobey Maguire, estão excelentes, são muito bem feitos, muito bem construídos. É claro, você pode não gostar de um filme ou outro específico, por algum motivo ou outro, mas eu acho que é quase que o consenso. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria da audiência concorda que todos os uniformes foram muito bem feitos e bem construídos. Eles se ajustam muito bem do corpo do ator ou dos dublês. As cenas de ação do herói balangando entre os prédios, pulando de um telhado para o outro, escalando paredes, tudo isso sempre foi muito bem feito, desde a da primeira versão. E eu já sabia que eles não iriam decepcionar nessas sequências. Eu sabia que eles não iriam decepcionar nesse tipo de cena. Quanto a isso aí, nós vamos ter do que reclamar. Assistir o Aranha na telona do cinema sempre foi um espetáculo por causa desses efeitos especiais, por causa das cenas de ação, do alto dos prédios, a escalada das paredes e etc. Tudo isso foi muito bem feito. Sempre foi bem feito nos filmes do Aranha. E sempre valeram um ingresso. E aí nós temos a Jean Grey. Eles criaram um efeito muito interessante para os poderes dela. Simples, mas funcional. A Jean Grey tem basicamente os mesmos poderes do Professor Xavier. E aquele efeito das pessoas sendo possuídas por ela, eu acho que ficou muito interessante. É algo simples, porém muito bem feito, muito bem pensado, né? Ela possuía a mente das pessoas, tomava controle da mente de pessoas aleatórias, e essas pessoas, e no momento em que isso acontecia, essas pessoas tomavam tipo um solavanco. Disseram que foi usado um coreógrafo para simular esse solavanco no momento em que ela está tomando controle da mente dessa pessoa. Assim, tipo, entendeu? E ficou muito interessante, simples, mas interessante. Eu acho que funcionou.